Olá, turma, tudo bem? Beleza? Dando sequência aí ao nosso curso, hoje a gente vai falar de um componente também bastante utilizado dentro da automação, da robótica, né? Que são os optacopladores. Né? Pegando esse ritmo aí que a gente acabou de falar sobre os transistores, né? A gente vai falar um pouquinho dos optacopladores e perceber que é bem parecido, mas ele chega a ser um pouco mais fácil de trabalhar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, os componentes em tela aqui, a gente já conhece, já viu como que pega o Arduino, resistor, motor e fonte. Então a gente vai procurar agora sobre optoacopladores. Então nós temos aqui o 4N35. Vamos colocar ele em tela aqui, tá? Apesar do 4N35, eu tenho que até lembrar aqui, mas vamos lá, ele ter 6 pinos, a gente vai utilizar apenas 4. A arquitetura interna de um optacoplador transistorizado, nesse caso, é basicamente porque a gente vai precisar é basicamente o seguinte: quais são as funções dele? Vamos lá. Ele é um diodo emissor de luz no pino 1 e 2, tá? Então, quando chegar um sinal, vamos dizer assim, que polariza, que vai ligar uma luz interna dentro desse componente, encapsulado aqui em diodo emissor de luz e um transistor, ele acaba polarizando a base de um transistor interno. É praticamente o que a gente fez na aula passada, só que a vantagem do optacoplador é que ele isola por luz o circuito de carga e o circuito de controle, tá? A vantagem disso é que qualquer outro tipo de problema de excesso de carga ou temperatura, alguma coisa que faça o componente que controla a sua carga queimar, não tem risco de entrar em curto e queimar a porta de controle da sua tecnologia, porque ela está separada por luz, tá? A luz, no pior das hipóteses, queimou, vai parar de funcionar e nunca queimar os seus controladores. Essa é a grande vantagem de um optacoplador, tá bom? E outra coisa, né? Interferências de carga, interferência externa daquilo que você está controlando, nunca vai impactar, né? Teoricamente, no circuito de controle do seu intelectual. Então vamos lá. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Protoboard também, que vai facilitar um pouquinho a ligação desses componentes, tá? Mas como já é de costume, a gente fez na aula passada, a gente vai aplicar o circuito de optacoplador primeiro sem nenhuma programação, através somente do desenvolvimento lógico da eletrônica. Eu gosto de falar sobre isso também porque a lógica ela não vem só da programação, né? A lógica está na nossa vida. E antigamente todos os processos industriais de comandos elétricos eles já tinham uma lógica. Se isso acontecesse, apertar um botão, né? E por aí vai. Ela já tinha uma lógica que acontecia sem controladores lógicos programáveis, né? Tipo CLP, o Arduino e por aí vai. Então já tinha um sequencial, né? Um método de montagem dos circuitos eletrônicos ou dos elétricos para se criar uma lógica para ligar algo. E isso acontece até dentro da nossa casa, né? O interruptor de luz é um exemplo de lógica. Se a gente ligar, se a gente mudar, né, a posição do interruptor para circuito fechado, a lâmpada liga. Se a gente desligar, abrir o circuito, não tem como a corrente passar, a lâmpada desliga. Então já é um princípio bem básico de prática de lógica, tá? Então vamos lá. Como que eu indico? Eu tenho que lembrar aqui também que eu não estou gravando o vídeo assim, preparando antes, tá? Estou fazendo junto com vocês. A gente polariza, né? A gente limita a parte do diodo, emissor de luz. Então, como a gente viu em vídeos anteriores, para ligar um LED, um diodo emissor de luz, a gente precisa controlar a corrente elétrica, tá?
Bom, como nossa fonte aqui também está configurada para 5 volts, eu vou utilizar a própria fonte aqui, vamos colocar a cor vermelha, a própria fonte para a gente polarizar o nosso circuito aqui, vamos chamar primário, desse lado do optacoplador. Ô, gente, eu esqueci de falar uma coisa, a maioria desses CIs, né, por padrão, ele vem um pontinho, tá? Ou a gente pode referenciar pelo pontinho ou pelo chanfre que tem nesses CIs. A gente começa a contar os pinos, né? Pino 1, pino 2, a partir desse ponto ou nessa posição em relação a esse chanfre. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5 e pino 6. Internamente, todo ali encapsulado, o pino 1 e o pino 2 nós temos um LED emissor de luz. Então, eu vim e o anodo desse LED, o positivo desse LED está no pino 1, pino 2 é o GND. Então, a gente ligou o positivo, passando pelo limitador de corrente, o resistor, ao pino 1, no anodo, e a gente vai ligar o negativo direto no pino 2, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Então nós já temos o emissor de luz, o LED interno encapsulado no 4N35 polarizado. Bom, a saída desse optacoplador é um transistor, tá? Então a gente pode, vamos dizer assim, para a gente entender melhor, a gente pode considerar que aqui nós temos uma chave entre esses dois terminais. Desculpa, tem terminal que tem que olhar o datasheet, é uma coisa que a gente precisa aprender, mas como a gente está fazendo muito em testes, tá? A gente pode ter a chave, vamos dizer, o transistor funcionando como chave entre o pino 6 e o pino 4, ou às vezes, dependendo do modelo, entre o pino 5 e o pino. Mas ele dá um nome aqui, ó, emissor, coletor e aqui base, porque é um transistor, é 3 pinos. Então eu posso também controlar, além de ter o fechamento desse transistor via uma automação, né, via o diodo emissor de luz, eu também posso polarizar a base desse transistor aqui, nesse caso desse componente, pelo sexto pino. Então no nosso caso aqui, ó, coletor e emissor, nós aprendemos na aula passada, que é onde que vai fechar o contato, né, vai promover praticamente um curto entre esse terminal e o de cá. Então como que a gente vai ligar esse motor? E outra coisa, tá, gente? A maioria dos optacopladores, o transistor interno ele é bem fraquinho, tá? Às vezes não aguenta corrente dependendo da sua carga. Então a gente usa o optacoplador para isolar o circuito de potência ou o circuito de controle e ainda polariza a base de um transistor externo, tá? Mas vamos tentar ligar esse motor com o transistor interno desse optacoplador, tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um pouco diferente aqui agora do que eu já tinha demonstrado. Eu vou ligar o negativo desse motor no GND aqui da fonte. Vamos ver se vai dar certo assim. No GND da fonte, tá? O positivo eu vou ligar no coletor. Vamos mudar a cor aqui para vermelho. O positivo nós vamos ligar no coletor. Beleza. E o emissor a gente vai ligar na minha carga, no meu motor. Tranquilo? Como eu estou direto, sem nenhuma automação, e ao ligar esse circuito, o diodo emissor de luz já está polarizando, já está emitindo uma luz lá e vai fechar esse contato, teoricamente esse motor deve funcionar quando eu ligar. Tá? Nós não estamos utilizando a base do transistor, a base de controle externamente, né? Eletronicamente. Nós estamos utilizando através da função principal dele, que é através do optacoplador, através de luz encapsulada aqui no
nosso CI. Então, ao ligar esse circuito, o nosso motor partiu aí funcionando, tá? Lógico, nós tivemos uma redução aí de corrente devido a esse transistor, igual eu falei, ele não suportar talvez algum tipo de carga, tá? Mas o ideal era colocar ele isolando ele do circuito de controle e partir num outro transistor de potência. A gente melhora, a gente deixa o nosso circuito um pouco mais profissional e com menos chance de problemas elétricos e queimas de componentes, tá? O que eu estou falando é o seguinte, vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. Antes de eu montar com o transistor, deixa eu fazer um outro tipo de ligação. Eu gosto sempre de testar, né, as possibilidades. O que eu vou fazer? Aquilo que eu tinha feito no outro vídeo. Eu vou ligar o positivo do nosso motor direto à fonte e a gente vai trabalhar com o negativo, tá? Vamos ver se funciona também para esse tipo de transistor aqui. Então liguei o positivo direto na fonte. Aqui é o emissor. Eu vou ligar o negativo na cor preta aqui agora. Eu vou ligar o negativo no emissor. Vou tentar no coletor, vamos ver se vai dar certo. E o emissor dele, nós vamos levar lá no negativo da fonte. Vamos ver se vai dar certo assim também. Vou ligar. Beleza, funcionou como chave da mesma forma, porque aqui, ó, está sendo polarizado. Se eu desligar, por exemplo, esse fio aqui, ó, deixa eu parar. Se eu tirar o fio da fonte, não está tendo emissão de luz agora, o diodo interno não está sendo polarizado. Se eu ligar, o meu motor não gira, tá vendo? Eu estou explicando dessa forma manual, eletrônica, porque depois eu explico também naquele exemplo do Arduino controlando um optacoplador. Tranquilo? O que eu quis mostrar também, o que eu tinha falado que eu queria mostrar, a gente melhorando o potencial, né, da nossa carga. Vamos ver se vai dar para fazer esse exemplo aqui. Pronto, polarizei aqui de novo. Deixa eu fazer o seguinte aqui agora. Deletei esse, vou deletar esse aqui, tá? Vou criar uma outra situação aqui, ó. Eu vou vir aqui no meu armário de ferramentas e vou buscar novamente o nosso transistor NPN, tá? Aí é um conjunto, a gente está melhorando o nosso circuito de proteção. Vou colocar o meu transistor NPN aqui, tá? Agora, o nosso circuito optacoplador vai polarizar a base do meu transistor NPN. E esse transistor NPN ele precisa ter um P na base, um positivo, tá? Então o que a gente vai fazer, ó? Se aqui é coletor, eu vou pegar o coletor positivo e vou ligar. Lógico, né, gente? É bom colocar limitador de corrente também aqui, tá? Mas aqui para a simulação, vamos colocar o limitador. Vou duplicar esse resistor aqui, ó, mais fácil, que também vai funcionar, tá? Por isso que a gente vê tantas placas com tantos resistores, né? São esses limitadores de corrente. Então vou colocar um limitador de corrente aqui. Vou sair com um fio aqui, ó, do positivo da fonte. Vou passar pelo limitador de corrente. Bonitinho. Do limitador de corrente eu vou vir até o coletor do transistor interno do optacoplador. Beleza. O emissor do transistor interno do optacoplador, eu poderia ligar, vou fazer assim, eu vou ligar direto na base desse transistor. Então na hora que chegar luz aqui isolado, polarizar o transistor interno daqui
Essa tensão vai passar, vai circular pelo controle interno aqui, pelo transistor interno, e vai polarizar a base desse transistor. Por quê? O transistor interno desse aqui, ele também é só para controle, ele não suporta corrente alta, tá? Agora, se chegar o positivo aqui, ele vai fechar o contato do coletor e do emissor desse carinha aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele circuito tradicional. Eu vou ligar do positivo da fonte. Não tem problema ficar invertido aqui no caso do motor, não. Ele só vai girar no sentido reverso, tá? Liguei o positivo naquele borne do motor, beleza? O negativo da fonte vamos mudar a cor aqui, ó. Desculpa. O negativo da fonte eu vou ligar para ficar melhor aqui. Vamos ver se vai dar certo. No emissor do nosso transistor NPN, tá? E o coletor desse carinha, vamos colocar aqui na laranja ou amarelo, é o retorno. A gente vai polarizar e ligar o nosso motor. Vamos ver se esse circuito agora vai funcionar, esse cascateamento de transistor com o optoacoplador. Vamos ver se vai funcionar aqui agora. Ligando o nosso circuito, o nosso motor está girando, mas com um RPM negativo, porque ele está com a polarização reversa aqui, tá? Mas funcionou. Se eu desligar, agora todo o controle para o Arduino com o optoacoplador é mais tranquilo, porque eu vou estar ligando e desligando um LED sem problema nenhum de corrente, no caso aqui, tá? Também funciona assim, beleza, pessoal? Depois a gente vai montar essa estrutura com o Arduino controlando o diodo interno do optoacoplador. Valeu, um grande abraço, até a próxima.